dia, turma, tudo bem? O objetivo desse vídeo é apresentar a correção dos exercícios das atividades finais do capítulo 8. Nós já iniciamos a correção das atividades desse capítulo na live, mas eu vou terminar aqui pelo vídeo, tá bom? Então, o exercício número 1 da atividade final consistia em você fazer um desenho que mostrasse literalmente o que cada dito popular estava apresentando e depois explicar o sentido conotativo daquele dito popular. Então, o desenho é uma parte individual, né? Cada um vai fazer o seu com a sua visão. Agora, o sentido conotativo, as respostas estão aqui. Então, no primeiro dito popular está escrito assim: teu olho maior que a barriga. Na primeira coluna, no sentido literal, você deveria desenhar um olho, né, e uma barriga, sendo que o olho aparecendo maior que a barriga. No sentido figurativo, essa expressão quer dizer que a pessoa quer mais do que aquilo que se consegue consumir, ou seja, quer mais do que pode ter, tá? Já na segunda frase, ter a faca e o queijo na mão, é você ter a possibilidade de fazer algo de acordo com a sua vontade, tá? Ou seja, você tem tudo ali e você pode fazer, só não faz se não quiser. Já ter as costas largas é aquela pessoa que aguenta todas as responsabilidades, né? Tudo vem para cima dela. Joinha? Lembrando que na primeira coluna era apenas desenho que representasse o real da frase que está sendo apresentada. Já na questão 2, nós temos aí o seguinte enunciado. Observe as expressões figuradas que empregam o verbo ter e o que elas significam. Então, você precisaria fazer uma pesquisa no Google, perguntar à mamãe, papai, para saber o que aquela expressão, qual o significado daquela expressão. Então, na letra A, ter as costas quentes significa contar com a proteção de alguém. É você ser protegido de alguém. Letra B, ter 2 pesos e 2 medidas. Julgar de forma diferente 2 situações iguais, né? Então, vamos supor, conforme eu falei na live, você é dono de uma empresa, né? Aí você tem um funcionário que chega atrasado, funcionário A chega atrasado, funcionário B chega atrasado. Aí, no A, funcionário A, você não desconta nada, diz que está tudo bem. No funcionário B, você vai, desconta no contra-cheque o valor, ele recebe um valor menor no dia do seu pagamento, porque foi descontado esse dia que chegou atrasado. Isso é você julgar ou tomar atitudes diferentes em situações que são iguais. Por isso, 2 pesos e 2 medidas. Letra C. Ter estômago para. É você conseguir suportar alguma coisa, tá? Letra D. Ter maus fígados. É você ter mau caráter, você ser vingativo. E na letra E, não ter onde cair morto. É você ser pobre, né? Você não tem nada, né? E às vezes há um dito popular, fulano não tem onde cair morto, mas finge que tem. A pessoa, né, viver de mentira. Não é pobre, não tem nada, mas gosta de aparentar que tem. Então, não ter onde cair morto é ser pobre. Beleza? Vamos lá para a questão 3, que diz assim: crie frases usando as expressões do exercício anterior, só que no plural. Então, o objetivo desse exercício é você pegar os ditos populares e criar uma frase no plural. Sendo que esse exercício consiste também em fazer com que vocês empreguem o verbo ter no plural, que nós já vimos que o verbo ter no plural precisa receber o acento circunflexo, tá? Então, tem um exemplo aqui de uma frase. Eu peguei
a questão da letra A, ter as costas quentes. Então, ó, eles têm, com acento circunflexo, as costas quentes. E daí você fazer a mesma coisa com todas as expressões ou com algumas, né? Não precisa ser com todas. Joinha? Vamos para a questão 4 agora. Então, assim, em geral, o verbo ter deve indicar posse, que na linguagem formal não deve ser usado com o sentido de existir, no lugar de haver. Assinale a frase que exemplifica esse desvio, ou seja, você precisava marcar a opção em que o verbo ter estava sendo usado como verbo haver e existir. Então, é a letra B, que está assim, ó. Nesta sala tem pessoas que não acreditam na força da ciência. Então, pela norma culta, o correto seria, nesta sala existem pessoas ou há pessoas. Joinha? Por isso, a letra D é que está aí usando o verbo ter nesse desvio, né, da língua portuguesa. Na número 5, você precisa usar o verbo ter e formar locuções verbais, ou seja, 2 verbos com sinal de um. Então, na letra A, está lá, ó, você precisa usar o ter mais o mobilizar, na letra B, o ter mais aplicar, e na letra C, o ter mais o verbo tomar. Sabendo que, para formar a locução verbal, o verbo principal, que é mobilizar, aplicar, tomar, precisa estar ou no gerúndio, ou no infinitivo, ou no particípio. Tudo vai depender do contexto da frase. Então, vamos lá. Nas frases que estão aí, todos ficaram no particípio, joinha? Então, fica assim, ó. Os pesquisadores têm mobilizado, o tem com acento circunflexo, porque pesquisadores substitui. Se eu substituísse por um pronome, eu substituiria por eles, né? Tem mobilizado muitos esforços para desenvolver energia limpa. Na letra B, tendo todos os medicamentos, então, tendo aplicado todos os medicamentos a tempo, a doença não se agravou. Então, na letra B, observe que eu vou ter o verbo no gerúndio, o verbo ter no gerúndio e o verbo principal no particípio. Então, tendo aplicado todos os medicamentos a tempo, a doença não se agravou. E na letra C, todos teriam tomado a vacina se o posto estivesse aberto. Então, todos teriam tomado a vacina se o posto estivesse aberto. Vamos para a questão de número 6. Então, na questão de número 6, vocês precisavam completar os espaços aí que estão em branco com os verbos derivados de ter. Lembra que assim que nós falamos do verbo ter, foi colocado que há verbos que são derivados dele, como detém, mantém, obtém, tá? E eles obedecem à mesma regra do verbo ter quando estão no plural. A diferença é que no singular eles recebem o acento agudo e no plural o acento circunflexo. Joinha? Então vai ficar assim. Na letra A, o país detém um acento agudo, porque o país está no singular. Na letra B, os laboratórios e investidores também detêm um acento agudo, acento circunflexo. Letra C, o professor responsável mantém um acento agudo, porque está no singular. Letra D, os alunos também mantêm com acento circunflexo, porque está no plural. Os alunos podem ser substituídos por eles. Na dúvida, tenta substituir por um pronome. Se cair ele, se for um verbo derivado, acento agudo. Se cair eles, se
for um verbo derivado, ou o verbo ter também, acento circunflexo. Então, na letra D, os alunos também mantêm com acento circunflexo. Letra E, a ciência obtém com acento agudo, que a ciência pode ser substituída pela palavra ela. E na letra F, os pacientes também obtêm, porque os pacientes pode ser substituído por eles. Logo, acento circunflexo. Beleza? Vamos para a questão de número 7 agora. Então, a 7 diz o seguinte: passe para o plural as palavras demarcadas nas frases a seguir. Faça as adaptações necessárias para que a frase se mantenha adequada ao padrão culto da língua. Ou seja, eu tenho aí demarcado as palavras estagiário, você, empresa, cientista, para que você coloque no plural. Mas essas palavras, elas são sujeito de uma oração. Logo, o verbo precisa concordar com ela. O verbo, se tiver um adjetivo. Então, por isso que ele pede para você fazer adaptações se for necessário. Então, fica assim. Na letra A, passando para o plural, os estagiários têm muita vontade de aprender. Atenção, verbo ter no plural. Na letra B, vocês têm competência para resolver esse problema? Mais uma vez, tem no plural. As empresas têm incentivado o cientista nessa pesquisa. Os cientistas se abstêm de uma opinião polêmica. Então, tá aí o exemplo, tá aí a resposta da questão número 7. Vamos lá, então, para a questão de número 8. Então, a questão número 8 diz assim: aquilo que tem, não detém. Os verbos tem e detém recebem acento circunflexo. Por quê? São palavras oxítonas? Nada a ver. São palavras paroxítonas terminadas em "em"? Também não falamos sobre isso. Estão no singular e precisam ser diferenciadas? Lembrando que quando está no singular, se for um verbo derivado de tem, recebe acento agudo e não circunflexo. Estão no plural e precisam ser diferenciadas da forma verbal do singular. Então, letra D de dado. Já estamos acabando a correção, meus amores. Questão 9. Leia o parágrafo e assinale a alternativa que completa melhor a lacuna. Então, lá no finalzinho, nós temos um período que diz assim: as contratadas em órgãos regidos pelo Estatuto do Servidor, e aí você precisa substituir por tem, sem acento, ou tem com acento circunflexo. Por exemplo, 180 dias de licença adotante concedida àquelas que adotaram crianças. Então, o correto é o tem com acento, porque o sujeito da oração é as contratadas. Está no plural, logo o verbo ter precisa ter o acento circunflexo. Joinha? Então, por causa de as contratadas, esse verbo fica no plural, porque pode ser substituído pelo pronome eles. Questão 10. É para você preencher os espaços que estão em branco com tem sem acento ou tem com acento. Ou seja, você precisa ver se o sujeito, se a palavra que o tem está se referindo, se está no singular ou no plural. Então, na letra A falta de manutenção dos carros tem, que é a falta. Letra B, eles têm com acento circunflexo, contribuído muito para o sucesso da empresa. Letra C, nossa invenção, lembre-se que está no singular, tem melhorado, sem acento,
a qualidade de vida de muitas pessoas. Letra D. Ana Maria, ela, então tem no singular, tá? Motivos para se preocupar com o filho doente. E na letra E, os criminosos, ou eles, já têm, com acento circunflexo, processos por crimes anteriores. Joinha? E, para finalizar, meus amores, na página seguinte, 494, nós temos o Relembrando, que mostra o que foi que nós vimos nesse capítulo, no capítulo 8. Foi o verbo ter. Nós vimos que é um verbo auxiliar de uma locução verbal, que ele pode ser, mesmo que a língua portuguesa não aceite na sua maneira mais formal, mas ele pode ser um sinônimo de verbo haver. No dia a dia, usa-se assim. Lembrando que, se você precisar escrever um texto formal, não use o verbo ter como um sinônimo de haver, porque não é. E vimos também que ele, o verbo ter, é a base para a formação de outros verbos, como deter, manter, tá? E a aula de hoje, meus amores, é isso, tá? Faça o exercício proposto no post e um beijo grande no coração de vocês até a nossa live na sexta-feira, tá?